Uma boa noite, queridos amigos e amigas, ou talvez um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você vai estar me assistindo. Estamos iniciando mais uma live, mais uma gravação ao vivo aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete, realizado toda quarta-feira às 19h30, sempre com um tema diferente, para a gente conversar e refletir sobre os mais variados temas. Hoje, meus amigos, nós vamos conversar sobre um filme documentário presente na Netflix. E eu até, na chamada que eu criei para a live de hoje à noite, eu disse até que quem não assistiu poderia acompanhar aqui com a gente, porque vocês vão perceber o quanto que o que nós vamos levantar aqui dos trechos do filme possui pertinência e muita validade para o nosso dia a dia, de modo que você pode, de repente, assistir e acompanhar aqui a live hoje com a gente, e posteriormente ir lá na Netflix e assistir esse documentário que eu creio que vai valer a pena. Agrega. São os dramas e dilemas da vida que eu considero ter uma utilidade muito bacana para a gente observar e tentar extrair o que com aquilo a gente pode aprender. Inclusive, em relação a esses casos que ganham, né, uma repercussão pública muito grande, a tendência em geral das pessoas é perderem tempo condenando, achincalhando, ofendendo, criticando, quando na verdade quem inclusive me acompanha há um tempo sabe que eu parto do princípio que o que daquele acontecimento me concerne e pode me dizer a respeito, de modo a, pelo exemplo que ali foi vivido, eu possa me enxergar e, portanto, proporcionar a possibilidade de vivenciar uma vida com maior qualidade de vida, com mais discernimento e sabedoria, portanto, aproveitando melhor essa existência aqui, né? Sem ficar dando murro em ponta de faca, sem ficar girando em círculos indefinidos, onde a pessoa rema e não chega a lugar nenhum. Então é no intuito, né, desse dilatamento da consciência, visando sobretudo a própria percepção do sujeito, é que eu entendo que nem que seja como o trabalho de um beija-flor tentando apagar o incêndio numa floresta, aos poucos a gente vai disseminando vida, sobriedade, sabedoria e, portanto, a possibilidade de, para quem assim se dispor, de viver melhor. De viver melhor. Então é nesse intuito que nós estaremos falando sobre o filme documentário na Netflix de Rainha do Veganismo, a Foragida. Se eu pudesse rapidamente fazer uma síntese, né, desse documentário, é que como uma pessoa tão genial pode, com a sua genialidade, tocar as estrelas, mas sem autoconhecimento, sem inteligência emocional, sem uma espiritualidade saudável e sem uma consistência interna, a mesma altura ao qual ela é catapultada pela sua genialidade pode virar proporcionalmente à profundidade do abismo aonde ela é jogada. Portanto, eu creio que, no geral, essa seria uma pequena síntese desse filme documentário. Isso porque, não poucas vezes, eu me deparo com muitas pessoas tremendamente talentosas e com um potencial extraordinário, e que, dependendo do modo como certas coisas se alinhem
e se interconectem no contexto de vida dessa pessoa, aquele potencial pode favorecer o surgimento de um crescimento, de uma popularidade e até de um sucesso e de um reconhecimento muito grande. Mas aí não poucas vezes também eu ouço pessoas dizendo: puxa, olha lá aquele sujeito, olha lá aquela pessoa, eles tinham tudo, como é que eles conseguem, tendo tudo, levar tudo a perder? Ou aqueles comentários: nossa, se eu tivesse no lugar deles eu faria diferente. Enfim, não basta a genialidade, não basta você ter nascido com uma vocação específica, não basta você despontar para um talento enorme numa dada direção. Se esse fator não estiver conjugado com outros elementos, se o seu mundo interno não receber o favorecimento da luz, se você não tiver tido a chance de se enxergar, se você não tiver se harmonizado com o seu próprio passado e, por outro lado, buscando preencher a sua interioridade com certezas saudáveis e que te remetem na direção da vida. E aí a gente acha que a nossa vocação nos basta, que o reconhecimento do outro e a popularidade adquirida, vamos dizer, é a chancela absoluta daquilo que afirma o sujeito na vida. Eu quero dizer para vocês que não. Porque o mesmo povo que te enaltece será o mesmo povo que te crucificará. Fizeram assim com Jesus e fazem assim pela história fora o tempo todo. De modo que popularidade é só aquilo que da individualidade do sujeito entra em compatibilidade com o imaginário coletivo. Logo, o sujeito vira um produto para o coletivo. E como essa afirmação é algo que a maioria dentro do coletivo busca para si, então o sujeito passa a se sentir privilegiado e ele tenta então corresponder a essa demanda do coletivo sobre ele. E aí começa uma relação, uma interação absolutamente superficial entre o coletivo e a persona daquela pessoa, que ela vai criando a fim de atender às exigências daquilo que o coletivo gostaria que ela fosse. Mas persona alguma tem o poder de anular a essência e a verdade de quem nós somos. E como já dizia Paulo, o apóstolo, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. De modo que podemos negá-la, podemos disfarçá-la, mas a verdade tem os seus próprios meios e caminhos para se manifestar. Então, com essa ligeira introdução acerca dos comentários que faremos, como vocês verem aqui, eu já faço bastante mímica aqui, e eu estou aqui com um scriptzinho que eu criei do filme para a gente poder conversar. Não sei se eu vou conseguir assambarcar o documentário completo, porque na Netflix ele está dividido em 4 episódios, onde o menor deles tem uns 50 minutos e pouco, e tem alguns que são de 1 hora, ou seja, é um pouquinho extenso, mas bem detalhado, e eu creio que eu tenha ressaltado aqui os pontos principais, pelo menos daquilo que eu acho que vai caber hoje à noite aqui na nossa conversa. Sarma Megans é a protagonista, né, do filme.
é a dita rainha do veganismo, e assim ela foi tratada e considerada nos anos 2000. Ela era proprietária do restaurante vegano Pure Food and Wine, né? E acabou conhecendo o caso fatídico, trágico, afetivo, chamado Shane Fox no Twitter em 2011. Na verdade, não exatamente 2011, mas é a partir de 2011 que inicia-se uma interação mais objetiva entre eles. Sarma era natural de Massachusetts. Começou a carreira dela em finanças, na área de finanças. Trabalhou, inclusive, em uma empresa de muito prestígio no mercado financeiro, e isso na década de 90, porém, no curso do trabalho, ela foi percebendo seu total desinteresse por aquilo que era a febre, né? A febre do almejado e do esperado para os jovens da idade dela e até da instituição de ensino a qual ela pertencia. Então ela foi seguindo o fluxo, né, vamos dizer, das induções predominantes, e ela entra para o mercado financeiro, mas no curso do seu trabalho ela vai percebendo que a sua verdadeira paixão não estava nessa área, mas na área da culinária, que inclusive, diga-se de passagem, era a área de trabalho da mãe dela, que era uma chefe de mão cheia também. Então, ela sai desse trabalho no mercado financeiro, pede demissão, inicia um curso no French Culinary Institute e se forma em 1999. A partir de então, ela conhece um escritor, um chefe e escritor de moda, Matthew Kinney, que inclusive tinha bastante influência e era alguém que ela admirava no formato daquilo que Jung chamava de projeção. Para Jung existem dois tipos de projeção. A projeção que se dá pela via da admiração e a projeção que se dá pela via do ódio. Falando em termos básicos e resumidos, a projeção que se dá pela via do ódio é quando eu odeio no outro aquilo que eu tenho mal resolvido em mim. E quando eu projeto na relação com o outro uma admiração, é na verdade eu admirando no outro uma dada característica que existe como potencial em mim, mas que no outro eu vejo a coisa mais pronta e mais amadurecida, e aquilo exerce sobre mim uma atração de admiração, né, e de envolvimento com aquela pessoa. E pelo modo como se desdobra a relação de Sarma e Matthew, é justamente uma relação que, ao meu ver, ficou evidente a projeção pela via da admiração. Matthew já era uma pessoa consagrada na sua área, chefe e escritor de moda, e ela vê nele uma oportunidade de poder ingressar de mão cheia dentro dessa área. Era uma jovem bonita, né, carismática, né, talentosa, e então Matthew aceitou a proposta. Ela foi, conversou com ele, aceitou a proposta, e dali inicia uma relação afetiva, um romance
entre ambos. É por intermédio dessa relação, inclusive, que Sarma tem contato com aquele que veio a se tornar o seu parceiro de negócios, o seu principal investidor, que é o Jeffrey Chowdhury. Juntos, Sarma e Matthew, eles abrem o bendito cujo restaurante Pure Food and Wine em 2004. Esse restaurante se torna consagrado, muito popular, sobretudo pelo seu pioneirismo, né, na área de comida vegana, que era algo ainda, embora crescente, mas de uma forma muito tímida, e tem nesse restaurante um alavancamento considerável. E em função do sucesso que esse restaurante, né, desenvolveu, ele expande os negócios com a One Lucky Duck, uma loja de varejo para viagem, onde eu creio até que foi uma visão de negócio muito interessante, de abrir uma loja de varejo para a venda de produtos da Pure Food and Wine para viagem, né? Só que, com o passar do tempo, Sarma e Matthew, eles começam a se desentender. E isso pela razão daquilo que me levou a considerar o enamoramento de Sarma pelo Matthew em função dessa projeção via admiração. Porque o que começa a acontecer? Os dois trabalhando juntos, o potencial de Sarma começa a se desenvolver, e aquilo que no início começou como admiração, com o passar do tempo começou a virar uma disputa entre eles. Portanto, inicia-se uma disputa egóica, narcísica, que foi dando conta de provocar muitos arranhões e contratempos entre eles, e que estavam inclusive impedindo a boa gestão do negócio. Diga-se de passagem que não é incomum esse tipo de interação se desdobrar na vida afetiva de muitos, que começam uma relação por uma admiração de projeção de coisas positivas no outro, porque o outro possui em si características mais amadurecidas e avançadas daquilo que a pessoa carrega dentro de si ainda como potencial, e ela se vê inebriada de admiração, mas isso só até o momento que ela começa a exercitar aquele potencial nela. Na medida que aquele potencial começa a se desenvolver na pessoa que outrora a admirava, a coisa, com o passar do tempo de admiração, vai virando uma disputa entre egos. E, ao meu ver, foi isso que foi ocorrendo entre Sarma e Matthew. Logo, os desgastes foram acontecendo e ambos emparedaram o seu principal investidor, Jeffrey, para que ele decidisse com qual dos dois, isoladamente, ele iria prosseguir o seu negócio do restaurante Pure Food and Wine. Matthew conversa com ele, separadamente Sarma também conversa, e Jeffrey, pelas razões dele, explicadas lá no documentário, ele decide prosseguir com Sarma. No final das contas, talvez alguém com quem ele julgava ter uma afinidade de interação melhor. E aí, nessa sequência, Sarma assume então o restaurante exclusivamente. Matthew sai da jogada e os negócios vão de vento em polpa. Depois dessa decisão, creio que Jeffrey teve alguns meses, quiçá alguns poucos anos, com a sensação de que ele fez a melhor escolha, de ter escolhido Sarma para ficar exclusivamente à frente daquele negócio. No entanto, não demorou muito para que as coisas começassem a se modificar e apontar outras direções, né? E é aí que começa a história
da interação de Sarma com Shane Fox. Shane Fox. E a interação de Sarma com Shane Fox se dá da seguinte maneira. Com o término do relacionamento dela com Matthew, obviamente vem a carência. Ela, então, uma mulher bonita, talentosa, no auge tanto da idade quanto da carreira e da popularidade, assediada por diversas direções, ela tinha a intenção de poder encontrar alguém especial. A princípio, ela adotou um cachorro e que, inclusive, cumpre um papel crucial e tem ali uma interação muito forte de cuidado e carinho com aquele cachorro, mas não era suficiente. Até aí, estamos na casa do normal, porque normalmente qualquer um que termine uma relação é absolutamente normal que ela tenha uma carência e deseje encontrar alguém para poder dividir a vida. O fato é que onde Sarma foi conhecer esse alguém, inclusive é um botão que eu tenho apertado com muita frequência, e quem acompanha aqui os meus trabalhos sabe o quanto que eu tenho falado sobre isso. Porque Sarma, ela encontra o seu próximo pretendente num campo que tira da gente as prerrogativas elementares daquilo que nos favorecem, um discernimento mais amadurecido acerca de quem é esse outro com quem a gente está se relacionando. Esse campo onde Sarma conheceu o seu pretendente, inclusive é um campo que tem forçado as pessoas a criarem parâmetros à revelia, como forma de tentarem emprestar validade e autenticidade para aqueles com quem eles se relacionam. E eu estou falando de que campo? Eu estou falando do campo da virtualidade. Outrora, para a gente conhecer uma pessoa, em boa parte das vezes a gente tinha que sair, a gente tinha que interagir com gente, a gente tinha que ir para o meio de gente, a gente tinha que ser apresentado para gente. A gente tinha que olhar nos olhos, a gente tinha que falar, a gente tinha que entrar em contato. Logo, o nosso campo perceptivo, ele recebia dados mais diversificados, que contribuíam de uma maneira mais apropriada para a formação de uma gestalt mais precisa sobre esse outro com quem se relacionava. Ora, nem por isso estamos dizendo que naquela época as escolhas então eram perfeitas e totalmente precisas, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas se naquela época, mesmo com o benefício de todas essas informações à disposição da nossa sensorialidade, já haviam muitos equívocos, a coisa então, ao invés de melhorar, piorou. Porque os sinais se tornaram muito mais precários, porque no mundo virtual, as únicas informações que a maioria tem ao começar a interação com um outro é a imagenzinha de uma foto e umas letrazinhas descrevendo acerca do sujeito e sendo a comunicação do sujeito com você ali na interação com ele. Foto e letrinhas. Sim, é tudo o que o campo virtual fornece como material para aquilo que, mesmo tendo inúmeros elementos, já se cometiam equívocos. Imagine-se retirando boa parte desses elementos.
Qual a probabilidade de dar chabu? Obviamente, vai ter pessoas que vai me dizer aqui, Felipe, eu iniciei o meu relacionamento no campo virtual e graças a Deus me dou muito bem, eu acertei e tudo mais. Felipe, eu não, mas eu conheço a prima da tia da minha concunhada, ela conheceu aquele que é o marido dela hoje pela via do virtual e eles estão felizes. Não há dúvidas de que toda regra terá a sua exceção. Mas tudo quanto eu falo aqui, eu falo em nome da estatística. E certamente os que estão me ouvindo sabem que eu não estou aqui forçando a barra, porque se existe um ou outro exemplo que dá certo, né, é que nem roleta russa, né? Chega um momento que de tanto você brincar com a coisa, vai ter um momento que a bala vai sair. Né? Mas, em tese, não é assim, via de regra, não é assim que a coisa funciona. Então, se por um lado o meio virtual propiciou um campo onde você consegue ter satisfeito de maneira mais imediata as exigências da sua carência, por outro lado, o campo virtual precarizou os dados e os elementos básicos para a formação de uma gestalt adequada, para que você, então, possa ter uma noção básica de com quem você está se relacionando. Logo, na falta desses elementos, é aquilo que eu estava falando anteriormente. As pessoas, elas criam parâmetros à revelia. E aqui, no caso de Sarma, ela começa a observar esse sujeito chamado Shane Fox, nessa plataforma virtual denominada Twitter, né? E para além daquilo que ele descrevia, que eram algo assim que ela achava de um humor interessante, mas tudo não passando da conjugação de imagens e letrinhas, para além disso tudo, o parâmetro à revelia com que ela se valeu é que ela notou um intrigante detalhe de que esse sujeito ele conversava com um ator popular e tremendamente reconhecido, que é o Alec Baldwin. Né? Esse Alec Baldwin, inclusive, era um amigo, cliente do restaurante dela. Muito embora não tivesse apresentado esse sujeito diretamente para ela e nunca tivesse falado dele para ela, no Twitter ela observava que os dois interagiam. E então, esse fato já levou ela a baixar meia guarda. E aí veja, isso é que eu chamo de parâmetro à revelia. Né? Na verdade, o contexto é que Baldwin teve um interesse por Sarma, mas Sarma, mesmo considerando o prestígio do homem que ele era, ela não se inspirava muito pela discrepância de idade que os dois tinham. Baldwin mais velho e ela mais nova. Só que esse Shane, que interagia com Baldwin, cumpria o benefício de ser alguém mais jovem. E é aí que a pessoa começa a criar associações do tipo: nossa, isso só pode ser um sinal do universo. Pessoas se utilizam de parâmetros à revelia para, em cima disso, estabelecer associações psicodélicas para, na verdade, driblarem as suspeitas da própria consciência pela precariedade de informação objetiva, mas elas vão criando uma mística de suposta conspiração do universo a favor por causa do alinhamento de certos parâmetros à revelia em jogo. Ou seja, o Shane desconhecido falava com um cara que é popular e que é amigo, e embora não tenha apresentado ninguém, ela resolveu tomar esse dado como um fator de crédito para o sujeito.
Ora, nós teríamos tudo para, nesse exato momento, pegarmos pedras nas mãos e começar a atacar em cima de Sarma, não fosse o fato de que isso acontece com todos nós. Você vai procurar um profissional, você vai procurar, inclusive, uma pessoa em aplicativo de relacionamento, você vai procurar uma pessoa para se relacionar. Qual o parâmetro a revelia que tem se tornado extremamente popular, como se ele em si desse conta de produzir uma verdadeira autenticidade sobre o sujeito? As redes sociais, sobretudo a quantidade de seguidores e de likes que o sujeito tenha. Se o sujeito, inclusive, for alguém que se relaciona com pessoas de altíssima popularidade, aí nesses casos a pessoa já não abaixa nenhuma guarda, já abaixa as duas e se entrega. Esse é o parâmetro à revelia criado como forma de sobrevivência no campo do virtual. E que foi dando ensejo, inclusive, ao famoso documentário da Netflix também, O Golpista do Tinder. Que, se você for parar para assistir, foi o mesmo parâmetro à revelia utilizado pelas meninas implicadas no filme para supostamente atestar a legitimidade do sujeito, ou seja, fuçando nas redes sociais e vendo a quantidade de seguidores e de like que o sujeito tinha. Então, por esse parâmetro, Sarma abaixa a guarda e começa a desenvolver conversas com esse sujeito chamado Shane Fox, né? As conversas elas vão prosseguindo e elas vão evoluindo, e conforme a troca de conversa vai se estabelecendo, isso vai então inconscientemente promovendo um senso de familiaridade entre os sujeitos que estão interagindo entre si. E é essa familiaridade que vai criando o ensejo para mais cedo ou mais tarde ter que haver um encontro. E esse encontro acontece em 2011, quando Shane Fox vai até o restaurante de Sarma, conhece Sarma e é apresentado para a equipe do restaurante de Sarma, né? E lá ele já chega com a pose e a energia de quem está chegando para somar e para assumir o volante junto com Sarma, e isso obviamente gera um desconforto extraordinário na equipe, porque como assim esse sujeito alienígena que ela conheceu da noite para o dia já chega aqui com essa banca e já querendo mudar tudo, quando a gente na verdade nem conhece se esse sujeito tem experiência, tem traquejo, e nem sequer Sarma deu uma boa definição de qual será o papel dele aqui dentro. Então, com tudo isso muito em suspenso, cria-se uma suspeição muito grande entre os funcionários, e eles vão lá na internet, no Google, né, para tentar ver quem era o sujeito, e sem maiores esforços eles descobrem que Shane Fox não era Shane, era Anthony, né? E nessa descobriram então que ele tinha condenações por se passar por policial e por roubar um carro esportivo na Flórida. Porém, apesar de saber a verdade sobre a verdadeira identidade de Shane, Sarma permanece com ele. Inclusive, em 2002, eles se casam. Tá aí um outro momento em que a gente, teoricamente, pegaria em pedras para atacar em Sarma. Mas a grande verdade é que eu acho assim interessante, eu já tive
algumas interações e atendendo, e alguns pacientes e atendendo e conversando, e eu já tive alguns casos assim de interagir da pessoa dizendo: "Não, Felipe, eu tô de bobeira. Eu não quero nada sério não, Felipe. Eu não quero nada sério não. Eu tô saindo só de bobeira." Isso daí nem... Ele diz também que não quer nada não, mas eu é que não quero, eu não tô preparado. Aí eu falei assim: "Olha, querida, eu sei até que você está expressando para mim uma intenção consciente de que você não quer. Mas nós não somos apenas essa consciência, nós temos uma outra dimensão dentro da gente, que a psicologia chama de inconsciente, e eu particularmente chamo de alma. Essa dimensão opera com engrenagens involuntárias. E, diferentemente de um poste de ferro, justamente porque não tem alma, ele não se envolve. Mas quem, mesmo possuindo consciência e uma intenção consciente de ir para lá, dependendo das trocas que ela estabelece com o outro, por ela ser um ente portador de alma, ela inconscientemente se envolve. E é aí que não foram poucas as vezes em que eu interagi com essas pessoas e elas tinham consciência dessa pessoa com quem ela se envolvia não valia um centavo, porém convencendo a si mesma de que ela não queria nada e de que ela estava só de bobeira, porque por um lado ela não conseguia ficar sozinho e estando com aquela pessoa era melhor do que nada. Então, com essa presunção de que qualquer coisa ela poderia sair fora, ela não foi percebendo que quanto mais ela interagia, mais ela se envolvia. E a pessoa ela só vai perceber o quanto que ela está apegada quando aparece a primeira meleca. Aí quando aparece a primeira meleca, aquilo que você já poderia pressupor: agora, como você está voluntária nessa relação, creio que você poderá fazer pleno uso do seu arbítrio de sair. E é aí que a pessoa se percebe já com o quadril enfiado numa areia movediça, e que quanto mais ela se mexe, mais ela vai afundando. Foi isso que aconteceu com Sarma. Sarma, e isso, meus amigos, é uma leitura minha. Estamos aqui numa live onde eu vou procurando trazer a minha ótica e as minhas impressões, baseado na espiritualidade, baseado na psicologia, baseado, né, nesse ângulo de ver. Porque eu vejo esses documentários e eu vejo tantas associações com aquilo que a gente se depara sobejamente no nosso panorama de vida, é que eu me sinto animado e incentivado, então, a compartilhar e refletir sobre essas situações. Portanto, Sarma, ela foi conversando pelo Twitter, ela foi trocando e foi estabelecendo trocas e conversas, e era risos daqui, telefonemas de lá, até que eles se conhecem pessoalmente, começam a trocar afetos, amores, ela leva ele no restaurante, ele então já começa a assumir as coisas, e só depois de toda essa roda já girada é que a equipe dela levanta o dossiê sobre o sujeito, mas mesmo assim, agora ela sabendo a verdade, ela já estava envolvida demais para simplesmente virar a chave e sair fora. Então, Anthony, um mitomaníaco, já ouviram falar de mitomania? Mitomania é a compulsividade em mentir.
é o mentiroso maníaco, conto mais. E alguns deles criam mundos paralelos como forma de enfeitiçar pessoas para interações em conformidade com as suas exigências narcísicas e egóicas. Anthony era um viciado em jogos, narcisista, mitomaníaco. E ele então apresenta ele mesmo, depois de descobrir que Sarma descobriu o passado dele, começa então a inventação de história, onde ele realmente reconheceu as transgressões que ele cometeu no passado, mas costurou esses acontecimentos com a alegação de supostamente ter servido como SEAL da Marinha Americana e que, portanto, ele trabalhava em operações secretas. E era isso que justificava o fato de ele ter trocado de nome de Anthony para Shen. E pasmem, Sarma comprou essa ideia, né? Porque, na verdade, quando os afetos estão envolvidos, dependendo da relação de projeção existente, mesmo aquilo não convencendo a pessoa fatidicamente na consciência dela, de uma certa forma aquilo serve a conveniência de ela conseguir driblar as suas próprias suspeições. E como o que ela prioriza é o fato de ter desenvolvido um afeto pela pessoa, ela então decide acreditar naquilo como forma de ver até onde aquilo vai dar. Até onde aquilo vai dar. Não demorou muito para se observar que Shane tinha um desejo e uma atração enorme por dinheiro. E essa mentira de alegação inicial de que ele servia no SEAL da Marinha Americana e participava de missões secretas, começou também, por extensão, a ser agregado ideias místicas de que ele pertencia a uma outra ordem espiritual, de que ele era um ser alienígena travestido da pele de uma pele carnal, e que, na verdade, ele estava cumprindo missões aqui, mas eram missões interdimensionais. Olha o nível da loucura. E, dentre tantas coisas, ele, com esse discurso, ele começa a convencer Sarma de que o cachorro dela, que era algo notoriamente importante para ela, iria viver para sempre, e de que ele precisava do dinheiro para destinar as missões interdimensionais para os quais ele era comissionado, mas essa doação que ela faria para ele seria gratificada por essas entidades superiores num dado momento, onde ela seria convidada para participar da mesma fraternidade. E uma vez que ela adentrasse essa fraternidade mística, dinheiro para ela já não seria mais problema. Portanto, sem ter uma direção propriamente dita de espiritualidade, né? E às vezes essas pessoas, né, que interagem com essa comida vegana e tudo mais, elas são pessoas mais abertas para essas questões místicas e de outras dimensões. Ela então achou de uma lógica plausível e pelo modo persuasivo e convicto com que Shane se colocava para ela,
ela resolveu se deixar embarcar e começou a fazer desvios de dinheiro do caixa do restaurante para a conta de Shane. O que lá na frente depois veio a se comprovar de que esse dinheiro era gasto em cassinos e jogos de azar, né? Que era, na verdade, as divindades com as quais ele se correlacionava. E ele, então, por vezes, tentava engendrar um contexto tal, aplicando uma fé extraordinária de que ele conseguiria obter um dinheiro muito grande de volta. Ele, então, fabricava certas situações altamente enganosas, querendo ludibriar Sarma com o fato de que aquilo que ela estava direcionando para ele financeiramente traria um retorno tal que muito em breve eles iriam morar numa das ruas mais prestigiadas de Nova York, onde casas ali ultrapassam o valor de milhões. E aí o cara marcava com um corretor, eles iam lá visitar, ele mostrava o apartamento, Sarma ficava deslumbrada com a coisa. Mas a coisa nunca se concretizava. Ela nunca se concretizava, mas mesmo nunca se concretizando, Sarma prosseguia. A coisa foi então se intensificando a tal ponto que o restaurante, que tinha um potencial enorme, uma circulação tremenda de gente, começou a não ter o dinheiro para pagar os seus funcionários. E todos eles já tendo notoriamente discernido quem era o sujeito e o malefício que ele estava cumprindo, não só para o restaurante, mas sobretudo para a própria Sarma, a coisa foi atingindo um patamar tal que ficou insuportável. O negócio ficou inviável. Começaram a se deflagrar protestos na frente do restaurante, as pessoas buscando pelos seus salários, porque na verdade estava sendo tudo desviado para as mãos de Shane, que por conseguinte torrava tudo com jogos de azar. Shane era uma personalidade narcisista, envolvente, carismático, excelente de comunicação, inteligente na articulação das suas lógicas e das suas falas. Sarma, embora uma mulher que se tornou popular e tinha lá o seu carisma, tinha uma versão de personalidade introvertida e uma autoestima altamente fragilizada. Altamente fragilizada, de modo que a impetuosidade, a segurança e a maneira de Shane se comportar era aquilo que complementava o que Sarma não conseguia encontrar ou desabrochar dentro dela. Então, enfeitiçada por essa propositividade de Shane, Sarma ia dando as rédeas da condução para ele, porém, quanto mais ele conduzia, mais os dois afundavam. E Sarma entrava em conflitos de angústia, de culpa e de cobrança, porque ela sabia que tinha que se posicionar, mas foi chegando um momento que na altura do campeonato ela já estava tão queimada e tão queimada e tão incoerente com tantas pessoas, que tomada pela vergonha e pela culpa, ela ficava simplesmente imobilizada para tomar uma decisão de sair daquilo, olhar nos olhos dos seus credores e daqueles a quem ela devia e ela tinha trapaceado, e tentar reparar e tentar renegociar. Nela não havia substância interna para esse tipo de dinâmica. Então, mesmo se deprimindo, mesmo se angustiando, mesmo se dilacerando, Sarma foi desenvolvendo uma passividade patológica e que favorecia, inclusive, a manipulação de Shane
que isolou Sarma da sua própria família e iniciou então uma relação de manipulação e chantagem com a família em nome de ajudar Sarma. O pai de Sarma percebe e sai fora, a irmã de Sarma percebe e sai fora, mas a mãe de Sarma me parecia ser alguém com o mesmo perfil dela. E no desespero, a mãe de Sarma começa a fazer o mesmo jogo que Sarma fazia. Ela começou a dar dinheiro para Shane, em nome de ajudar Sarma. E nessa brincadeira foram mais de 400 mil dólares que a mãe de Sarma passa para Shane. Valores esses que eram integralmente torrados em cassinos e jogos de azar. A coisa assumiu uma proporção grotesca, dantesca, quase que arquetípica, pelo nível e pela proporção em que as coisas chegaram. O que eu quero dizer com isso é que não são poucas pessoas, principalmente mulheres, embora eu não vou estabelecer essa dinâmica como um fator de gênero, porque não é, porém estatisticamente posso estar seguro em afirmar que na maioria das vezes são as mulheres que desempenham esse papel da passividade mórbida, onde pelo modo como elas se deixaram se envolver, tanto quanto pelo modo como elas foram cedendo o capitaneamento da relação delas pelo outro com quem elas estão, o outro foi produzindo tantos transtornos, tantas transgressões, tantas trapaças, tantas vergonhas, tantas enganações, que a mulher, junto com o cara, e ficando associada, obviamente, como cúmplice dessa jogada, ela vai sendo então fustigada pela própria culpa e vergonha e imobilizada nessa passividade mórbida. E esse que é o grande perigo, sobretudo dessas mentalidades e personalidades desguarnecidas e que se lançam para interagir, sobretudo nesse campo do virtual, onde as informações e os elementos para discernimento do outro são tão precários, e elas vão se lançando, e por conta de parâmetros à revelia, que existencialmente não carregam nenhum indício de vida e de sabedoria, mas que uma vez que a pessoa veja a quantidade de seguidores, ou de curtidas, ou a rede de relações, o cara, ele é conhecido de um conhecido meu, então deve ser gente boa. Então, por parâmetros absolutamente superficiais e à revelia, em nome da carência, elas abaixam a guarda e se entregam a relacionamentos vampíricos, porque sem enxergar a própria vulnerabilidade, fecham a relação de compatibilidade patológica com o outro. Porque o outro, sem princípios, sem limites e completamente entregue à sua própria deformação de caráter, pode inteligentemente ir trabalhando para manipular, oprimir e promover toda sorte de opressão, culpabilizando, humilhando, transferindo responsabilidades e, por conseguinte, marionetizando essas personalidades fragilizadas dentro da relação. Eu creio que esse documentário de Rainha do Veganismo, a Foragida da Polícia, ela mostra justamente
o fato de que pessoas talentosas, porém não elaboradas, não possuidoras de uma credulidade que as plenifique e que estruturem a sua visão de mundo de forma saudável e adequada, levando-as, por conseguinte, a se harmonizarem com o seu passado e a terem uma consciência mínima dos seus sentimentos e da sua configuração interna. São pessoas que caminham com uma carência convidativa e completamente aberta, e que hoje em dia, favorecido por esse campo da virtualidade, onde os indícios são tão precários, basicamente definidos por uma imagem e por letrinhas, as pessoas abaixam a guarda e se entregam precipitadamente para relações que, se a coisa acaba de uma forma positiva, é quase algo da ordem de uma roleta russa, da sorte propriamente dita, porque muitos acabam experimentando uma experiência muito amarga. Portanto, cuidado quando com o ápice da sua carência. Cuidado. Cuidado com o ápice da sua carência, ela pode te levar a ver chifre em cabeça de cavalo. Cuidado com o modo como os seus sentimentos se desdobram. Se na relação com o outro você é caracterizada por uma passividade mórbida, ao ponto de conceder ao outro o total capitaneamento da sua vida e da sua própria realidade. São pessoas que carregam uma estruturação egóica tão frágil que, ao se depararem com um sujeito que apresenta na fachada uma coesão de discurso, uma mímica de firmeza, uma performance de inteligência e de propositividade, nossa, para pessoas com uma autoestima baseada na fragilidade e na oscilação, elas ficam encantadas. E aí, levadas pelo pulsar da carência, se utilizam de parâmetros altamente superficiais e a revelia, para então atestar a autenticidade. E vão enganando a si mesmas, acreditando que elas estão no controle da situação, mas sem notar que elas já estão se afundando na areia movediça. E quando o primeiro descortinamento da verdade acontecer, por mais que elas constatem a rabuda onde elas estão metidas e enfiadas, elas já não conseguem mais sair. Portanto, se a sua carência é muito forte, e se no passado você já teve ocasião de relações vampíricas, tendo dificuldade de reunir em você a coesão de uma atitude para a devida emancipação daquele relacionamento ou contexto que estava te fazendo mal, caminhe com sobriedade. Não procure ficar dando vazão para a ansiedade e para a carência pela via desses aplicativos de relacionamento. Dê a chance para a modalidade antiga, vai se relacionando com gente, deixa as coisas acontecerem naturalmente, vai ouvindo, vai dando tempo ao tempo, obtenha testemunhos reais e palpáveis acerca da pessoa. Não permita que a empolgação dos seus afetos inebriem a lucidez da sua consciência, de modo a poder dar tempo ao tempo para caminhar, observar, dando tempo para os frutos nascerem. E então você discriminar qual a natureza da árvore com a qual você está lidando. Meus amigos,
São essas basicamente as lições. Eu ainda teria até mais coisas para poder falar, mas nós já estamos extrapolando os 60 minutinhos que a gente se propõe para aqui estar toda quarta-feira, a partir das 19h30. Quero então agradecer de coração a todos os que puderam ficar, os que estão aqui acompanhando essa gravação ao vivo. Um beijão no coração de vocês, viu? É sempre uma alegria e aquece o meu coração a audiência de vocês. Fico, inclusive, muito feliz por aqueles que estarão acompanhando depois, seja aqui ainda no meu canal, no meu perfil no Instagram, ou lá no meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete. Obrigado mesmo. E jamais esqueçam, não deixe que nenhum parâmetro de rapidez, eficiência e praticidade substitua o princípio primordial de vida ensinado por Jesus. É pelos frutos que nós conheceremos. E cada árvore frutifica apenas na sua devida estação. Portanto, não se precipite, porque fruto é a extensão natural da árvore e ela nasce apenas no tempo adequado. Porém, quando ela nasce, ela não deixa dúvidas acerca da natureza da árvore com o qual você está lidando, porque Jesus ainda complementa. Não se colhem uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos. Querendo dizer o seguinte, que se você for no espinheiro para procurar uva, além de se frustrar por não encontrar, você ainda se espeta. Portanto, meus amigos, nos orientemos de acordo com os frutos, porque esses parâmetros superficiais e as revelias criados pelo campo do virtual, isso não é fruto. Isso é absolutamente trivial e um campo fértil para toda sorte de engano e de ilusões. Pense nisso, meus amigos. Gente boa, um beijão para vocês. Uma boa semana e com a graça de Deus até a próxima quarta com um novo tema aqui para a gente conversar. Valeu, gente boa. Um abraço.